Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na 14ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda em meio da dor, e que nós a intitulamos de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estamos encerrando a unidade 4, Exortações Finais, e também o estudo da Epístola aos Filipenses. Assunto que abordaremos hoje em nossa aula é a prática da alegria em servir a Cristo, o assunto que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23. Vimos que Paulo incentiva os santos a sempre se regozijarem no Senhor. Ele nos exorta a substituir a ansiedade por oração e ações de graça, prometendo que desfrutarão a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Paulo admoesta os membros da igreja a pensar em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis e de boa fama e virtuosa. Na aula de hoje, veremos que Paulo agora enfatiza que pode fazer todas as coisas em Jesus Cristo que o fortalece. Paulo chega a uma das principais razões por que está escrevendo: expressar sua gratidão pela oferta que o Epafrodito lhe trouxera da igreja de Filipos. Nesse atributo de gratidão, Paulo dá um belo testemunho de sua relação com a igreja de Filipos, na obra missionária, destacando a cooperação, que é o caminho para a realização da obra missionária e que o missionário precisa estar vinculado a uma igreja e a igreja precisa estar comprometida com o missionário. A obra missionária precisa de parceria. Ao receber ajuda dos filipenses, Paulo se alegra grandemente no Senhor. Mesmo assim, ele explica que seu contentamento vem não das coisas que ele tem nesta vida, mas em sua relação com o Senhor. O contentamento nessa vida é uma atitude aprendida. Em todas as coisas que Paulo sofreu por amor do Evangelho, ele aprendeu a manter sua atenção em Cristo. Se aprendemos a ter Cristo como foco de nossa vida, a nossa circunstância material perderá sua importância. Ainda que Paulo não precisasse do donativo deles para ficar contente, assim mesmo, ele se alegrou em recebê-lo, porque eles participaram da aflição dele. Eles tinham ajudado Paulo desde o início, quando ele saiu de Filipos para ensinar em Tessalônica. Agora tinha oportunidade de ajudá-lo novamente. Isso significa fruto para o crédito deles. Eles colheriam ricas recompensas do Pai. A dádiva deles era um sacrifício pessoal, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Não é objeto do sacrifício que dá a suave fragrância a Deus, mas o coração daquele que faz o sacrifício. Os corações dos filipenses eram suaves para Deus, em seu abundante amor para com Paulo. Essa generosidade é o modelo para os cristãos de hoje. Eles não deram esperando receber bênçãos em retribuição. Não deram porque a igreja exigia. Eles deram com ânimo e de coração, sabendo que sua dádiva está indo para a divulgação do Evangelho e que Deus ama quem dá com alegria. Paulo, por fim, envia saudações a todos os irmãos que estavam com ele. Assim abordaremos na aula de hoje o segredo do verdadeiro contentamento, o valor do donativo, enfatizando a responsabilidade da igreja com os missionários e a atitude dos missionários em relação à igreja. Mas antes do estudo, quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal A Verdade que Fortalece, de forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E quero pedir a vocês que deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e participem de nossas aulas. É importante para nós
Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço a vocês também que orem por esta obra e por todos os participantes e não se esqueçam de divulgar o canal, para que juntos possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da palavra de Deus. E dito tudo isso, vamos orar e dar início à nossa aula. Senhor Deus, gracioso Pai, apresentamos nossos corações em sua presença, suplicando que o seu Espírito venha iluminar a nossa mente para compreender sua mensagem estudada hoje, e que possamos aprender a nos alegrar na generosidade, contentamento e prontidão em toda e qualquer situação que nos sobrevier, pois o Senhor não nos prova além das nossas capacidades e supre todas as nossas necessidades. Ajuda-nos a viver essa verdade em nossos corações. Nós te agradecemos, louvamos, bendizendo desde agora, por sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. A prática da alegria em servir a Cristo. Vamos ler Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos agora destacar alguns pontos de Filipenses capítulo 4, do versículo 10 a 23. A obra missionária em destaque. Vimos aqui que Paulo aponta uma das principais razões da carta: expressar gratidão pela oferta dos filipenses. Paulo dá um belo testemunho da obra missionária, a cooperação, vínculo e comprometimento. Destaques para a reflexão da responsabilidade da igreja com os missionários e a atitude dos missionários em relação à igreja. E as saudações habituais de Paulo. Vamos agora destacar ponto a ponto e comentar melhor esses destaques. No final da carta de Paulo aos Filipenses, ele expressa vivamente sua gratidão pelo donativo que tinham enviado. Sabia que ele sempre estava plenamente na mente, nos corações e nos pensamentos de seus fiéis. Paulo declara que seu presente foi aceitável. Então diz que se alegra por renovar o seu ânimo, por exercerem seu cuidado com ele. E para que não parecesse estar reprovando a negligência deles no passado, Paulo diz que outrora também se preocuparam com ele, mas que as circunstâncias dos tempos não permitiram que fosse aliviado pela falta de oportunidade, excluindo a culpa deles por não o ter socorrido anteriormente. Nesse atributo de gratidão, Paulo dá um belo testemunho de sua relação com a igreja de Filipos em relação à obra missionária. Convém destacar aqui 2 pontos importantes na realização da obra missionária, a exemplo de Paulo. O primeiro é a cooperação, que é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Paulo não poderia realizar tudo o que fez sem o apoio e a ajuda da igreja de Filipos.
Essa ajuda deu-lhes suporte financeiro e sustento espiritual. Deus chama uns para ir ao campo missionário e aos demais para sustentar aqueles que vão. A obra missionária é um trabalho que exige um esforço conjunto da igreja e dos missionários. Nesse contexto, vemos claramente como essa parceria funciona. O segundo ponto é o missionário precisa estar vinculado a uma igreja e a igreja precisa ser comprometida com o missionário. A relação de Paulo com a igreja de Filipos era de parceria. A igreja o apoiava e ele estava ligado a ela. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os crentes na base. Não apenas enviava ofertas ao missionário, mas efetivamente estava envolvida com ele. Vale ressaltar que um dos maiores problemas da missiologia moderna é a falta de vínculo. Os missionários vão para os campos, mas perdem o contato com as igrejas. Enviam as ofertas, mas não se envolvem com ele no sentido de dar e receber. Assim, os missionários ficam solitários nos campos e as igrejas alheias dos resultados que acontecem nos campos. Falta aos missionários o encorajamento das igrejas e às igrejas informações dos missionários. Por isso, as agências missionárias precisaram assumir o papel das igrejas. Cabe também ressaltar, mais detalhadamente, a responsabilidade da igreja com os missionários em 5 áreas importantes. A primeira área é o sustento financeiro sistemático. A igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. Esse cuidado é demonstrado à medida em que lhe dá sustento financeiro para realizar a obra. Todos os resultados para a realização da obra de Deus já foram providenciados e estão nas mãos dos crentes. Paulo não recebeu o salário de algumas igrejas para proteger-se dos críticos e dos ataques do seu apostolado. Algumas igrejas, como a de Corinto, deixaram de pagar o que lhes era devido, precisando das igrejas da Macedônia, inclusive de Filipos, enviar-lhes sustento enquanto trabalhava em Corinto. Vimos isso em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 8 a 9, e no capítulo 12, no versículo 13. Em particular, a igreja de Filipos deu suporte financeiro a Paulo, mesmo quando estava ainda na região da Macedônia, no início do processo de evangelização da Europa. A sustentação financeira aos missionários precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição precisa ser metódica, suficiente e contínua. Em segundo lugar, é o sustento espiritual nas tribulações. A igreja de Filipos não enviava apenas dinheiro, mas também consolo. Renovavam sua bondade de 2 modos, ajudando o apóstolo financeiramente e partilhando sua aflição. A igreja enviou Epafrodito não apenas com a oferta, mas como a oferta para Paulo, isto é, para associar-se a Paulo, ajudando na obra. A igreja não se importava somente com o apóstolo, mas também com a obra. O terceiro ponto, a reciprocidade na relação com o obreiro. A igreja tinha um lugar especial na vida de Paulo. Desde o início, tornou parceira do apóstolo e continuou assim até o fim. Era uma igreja constante com seu compromisso com Deus e com Paulo. Normalmente as igrejas têm picos de entusiasmo pela obra missionária. Fazem conferências, congressos, enviam pastores para congressos, fazem levantamento de provisão para obreiros que estão no campo, mas depois abandonam essa obra e abraçam outras prioridades. Devemos seguir o exemplo da igreja de Filipos, que era uma igreja fiel no seu envolvimento e engajamento com o missionário e com a obra missionária. A relação da igreja de Filipos com Paulo era de mão dupla. Ela dava e recebia. Ela investia bens financeiros e recebia benefícios espirituais. Vimos isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 e em Romanos capítulo 15, versículo 27. Investia riquezas materiais e recebia riquezas espirituais. A igreja recebia de Paulo riquezas espirituais e Paulo recebia bênçãos materiais. Ministrava amor e recebia gratidão. O quarto ponto.
faz das ofertas ao missionário um sacrifício vivo a Deus. A igreja de Filipos não ofertava com pesar, nem por constrangimento. Fazia da oferta um culto a Deus. Enviava o sustento de Paulo com alegria, como se estivesse ofertando a Deus um sacrifício aceitável e agradável. Um ritual de consagração, um tributo de louvor a Deus, feito com grande alegria, e uma liturgia que subia ao céu com um aroma suave e agradável a Deus. Em quinto lugar, faz oferta não das sobras, mas apesar das necessidades. A igreja tinha um coração maior que o bolso. Eram pobres, mas enriqueciam muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. Olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Deus. Davam generosamente com sacrifício, pois ofertavam não segundo suas posses, mas voluntariamente ofertavam acima delas. Nenhuma dádiva faz o doador pobre. A riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao próximo. O doador se faz mais rico, abre os dons e as riquezas de Deus para si. Também eu posso ressaltar a atitude dos missionários em relação à igreja, na qual destacaremos 7 atitudes dos missionários em relação à igreja, em que encontramos no texto. O primeiro é a gratidão pelo sustento recebido da igreja. O missionário precisa aprender a ter gratidão por aqueles que Deus levanta para cuidar de suas necessidades. Paulo, ao escrever essa carta, registra gratidão à igreja de Filipos, parceira de ministério até o fim de sua vida. Destaca a alegria do Senhor por suas vidas e generosidade. Profunda consciência de que a providência de Deus, às vezes, opera por meio de pessoas. Deus move o coração das pessoas para abençoar missionários. Paulo agradece à igreja a provisão, mas sua alegria está no provedor. A gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe. Paulo sabia reconhecer o valor das pessoas, o trabalho delas e, sobretudo, a generosidade com que era tratado por elas. O segundo ponto é o contentamento intracircunstancial. Embora Paulo achasse legítimo receber sustento das igrejas, decidiu não usufruir esse direito. Vimos isso em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 4 ao 10, e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, e ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9. Desta forma, em alguns lugares, precisou trabalhar para suprir suas próprias necessidades. Com isso, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Passou por grandes necessidades, sabia o que era fome, sede, frio, nudez, prisão, açoites, tortura mental e perseguições. Seu contentamento não tinha origem nele mesmo, vinha além dele. Seu contentamento vinha de Deus. O contentamento é um aprendizado, não algo automático, um ritual místico, mas um exercício da confiança na providência divina. Os bens materiais devem ser vistos como dons de Deus e nunca como substitutos de Deus. Deus é maior que as dádivas. A base do contentamento é Cristo e não o dinheiro. O ser é mais importante do que ter. Humilhação ou honra? Fartura ou fome? Abundância ou escassez? Eram situações vividas por Paulo, mas no meio delas e apesar delas, aprendeu a viver contente, pois a razão do seu contentamento estava em Deus e não nas circunstâncias. Paulo encontrava a sua suficiência em Deus. É esse o segredo da vida cristã. A nossa suficiência vem de Deus. Devemos aprender a viver contente apesar das situações. O terceiro ponto é a confiança inabalável em Cristo. Paulo afirma que pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas em Cristo e não separado de Cristo. Está habilitado a enfrentar todas as circunstâncias porque é Jesus que o fortalece. O quarto lugar é o maior interesse no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro.
A maior alegria de Paulo era abençoar os filipenses do que ser abençoado por eles. Os interesses do outro vêm antes do interesse do eu. O objetivo dos filipenses era abençoar Paulo. Como alvo da generosidade, todavia, no âmbito espiritual, o lucro permanente pertence aos filipenses. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Isso está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem semeia com abundância também ceifará. Doador enriquece as duas pessoas, a quem recebe e a si próprio. A palavra de Deus é enfática em afirmar que um donativo feito de modo correto sempre enriquece o doador. A alma generosa prosperará. Está em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Hoje, muitos obreiros, pastores e missionários estão atrás do dinheiro do povo e não interessados na alma do povo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 18, são os obreiros fraudulentos e gananciosos, exploradores de ovelhas, são mercenários e não missionários. Vimos agora no quinto lugar que recebe os donativos com reverência. Paulo expõe o donativo recebido como forma de um culto, isto é, um sacrifício agradável e suave a Deus. Entende que antes da oferta chegar em suas mãos, Deus recebeu essas ofertas como sacrifício a Deus, consagradas a Deus. É o Senhor quem cuida, move o coração das pessoas e, em obediência, cumpre o propósito colocado em seus corações por Deus, tornando-se um sacrifício espiritual colocado no altar para a glória de Deus. Em sexto lugar, retribuiu o socorro financeiro em fervorosa intercessão. O missionário não é apenas alguém que prega, mas, sobretudo, alguém que ora. É importante enfatizar que Deus não supre a nossa ganância, nem nos nossos desejos, mas as nossas necessidades. A provisão divina contempla as nossas necessidades e não os nossos desejos. Quando a obra é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão divina. O sétimo ponto, o fim e último da vida, que é a glória de Deus. Paulo prega o que vive e vive o que prega. A sua vida está orientada em Deus e não nele mesmo. Vive com os pés na terra, mas com o coração no céu. A glória de Deus é o grande vetor da vida humana. Paulo conclui sua carta lembrando de casa, uma das suas ovelhas, e invoca sobre elas a graça do Senhor Jesus. Um forte lembrete que o cristianismo é essencialmente um negócio comunitário. Paulo transformou sua prisão em um campo missionário, o que nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. Ensina-nos que o reino de Deus não existe na lata do lixo, ou seja, não há vida irrecuperável. Há santos até na casa de César, um lugar de traição, opressão e violência. As oportunidades estão no nosso redor. Paulo não podia esperar sua liberdade para depois continuar seu trabalho. Deus abre as portas, mas nós devemos entrar por elas. Deus aponta o caminho, nós devemos seguir por ele. Deus põe diante de nós oportunidades, nós devemos aproveitá-las. Nosso amor genuíno de uns pelos outros e o nosso cuidado, a unidade do corpo de Cristo, deve impulsionar-nos a ver os outros como Cristo nos vê. Temos que humilhar-nos e abandonar nossas diferenças pessoais e ajudar uns aos outros a chegar no céu. Isso é o que Jesus fez por nós. Paulo envia saudações de todos os irmãos que estavam com ele. Os filipenses haviam ajudado a levar o evangelho até aqueles da casa de César, que se lembravam deles com amor. E tudo isso, a graça do Senhor é óbvia. Paulo começou sua carta desejando-lhes a graça do Senhor e encerra-o com o mesmo desejo. Onde abunda a graça do Senhor, haverá paz, unidade e força para superar as tentativas de Satanás a destruir os servos de Deus. Com esses comentários, queridos, chegamos ao final da nossa aula de hoje.
e do estudo da Epístola de Filipenses. Passamos agora às nossas considerações finais. Paulo incentiva a igreja de Filipos a viver alegre e em unidade no serviço de Cristo e ensina a lidar com alguns conflitos internos. Enfatiza a verdadeira alegria em Cristo, pois supera as adversidades e se desfruta pela salvação e pela comunhão em Cristo. Paulo destaca o autoesvaziamento de Cristo, humildade, submissão, humilhação e exaltação. A principal aplicação: alegre-se no Senhor em sua salvação, independentemente da situação em que estiver vivendo. Depois dessas considerações, vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Pai Celestial, dou graças ao Senhor pelo término deste estudo da Epístola aos Filipenses. O Senhor sabe quão grandes foram as dificuldades e obstáculos que tivemos que superar para completar essa obra. Somos gratos por nos conceder a graça, a força e a perseverança na conclusão desse estudo. Suplicamos que o entendimento de nossas mentes seja aberta para que a missão na qual fomos comissionados de pregar o Evangelho hoje, façamos com alegria e em amor. Hoje tocamos em pontos importantes para cumprir seu comissionamento. Dai-nos a coragem de colocar a sua palavra em prática e desfrutarmos das dádivas de experimentar sua provisão e sua presença de forma espetacular. Obrigada pela perseverança dos meus irmãos em concluir este estudo. Fortaleça-nos na sua fé. Na fé, nós te agradecemos, glorificamos, bendizemos em seu santo e gracioso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais um estudo, glória a Deus por mais um término de um livro, de uma epístola do Novo Testamento. Nós nos despedimos agora, agradecidos por tudo e pela audiência, e principalmente a Deus pela perseverança dos irmãos e pela oportunidade e liberdade que o Senhor nos deu de estudar a palavra, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula de um novo livro da Bíblia Sagrada, se assim Deus nos permitir. Até lá!